Oi, voltamos! Aqui é o Gran Curso Online, eu sou o professor Carlinhos e agora a gente vai conversar um pouco, senhores, sobre a educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Esse é um tópico, senhores, que atualmente tem caído muito nas provas. Era algo que não caía tanto, mas agora tem caído com uma recorrência muito grande. Então a gente tem visto muitas questões, muitos itens que tratam agora dessa educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Por que isso, Carlinhos? Porque outrora, esses alunos que são alunos da educação especial foram esquecidos ou foram deixados de lado, foram invisíveis. Hoje não. A perspectiva de trabalho é que eles sejam cada vez mais incluídos e respeitados em sua dignidade humana. Então, esse item tem caído cada vez mais nas provas, tá bom? Nosso trabalho aqui hoje vai ser, nós vamos gravar os vídeos com diversas informações sobre marcos legais, dados estatísticos e considerações sobre educação especial. Logo depois, nós vamos organizar e fazer alguns exercícios sobre esse tema, ok? Então fique bem tranquilo e daqui a pouco você vai ver que você já vai saber tudo aquilo que pode cair na sua prova sobre educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Mas, para começar, eu quero que a gente faça uma pequena consideração. Então eu vou fazer um desenho aqui na nossa tela para que a gente possa saber qual é essa sensível diferença entre educação inclusiva e educação especial. Tá bom? Então, olha lá para mim. Não é aqui não, é aqui. Tela branca. Ó. Primeiro, educação especial é igual à educação inclusiva? Isso é uma pergunta, senhores, e eu não vi ainda nenhuma voz me respondendo. Educação especial é igual à educação exclusiva? Certo ou errado? Errado. Elas são diferentes. E por que diferentes? Vamos lá para a teoria de conjuntos de matemática, né? Ai, professor Carlinhos, você agora vai dar aula de matemática? Não, só um exemplozinho, tá bom? Ó, uma está dentro da outra, tá bom? Aqui, ó, é a educação especial. E aqui, ó, é a educação inclusiva. A educação especial, então, ela é menor do que a educação inclusiva. Aqui na educação especial, quem está? Os alunos com deficiência, os alunos com transtorno global do desenvolvimento, os alunos com altas habilidades e os superdotados. E aqui, quem está, Carlinhos? Aqui, ó, gente, está aquele que outrora foi excluído da escola. Aqui está o negro. Aqui está o magro. Está o gordo. Está a mulher. Está aquele que foi excluído por questões religiosas. Está aquele que foi excluído porque era pobre. Está aquele que foi excluído porque era pequeno demais na escola. Então, todos aqueles que são excluídos, eles não podem estar fora. Eles devem estar onde? Eles devem estar aqui, ó, dentro da escola inclusiva, de uma educação inclusiva. Eu não posso segregá-los e deixar aqui fora. Eu tenho que pegar todos eles e trazer aqui para dentro. Todos eles e trazer aqui para dentro. Todas as escolas devem ser cada vez mais inclusivas, tá bom? Esse é o entendimento que a gente tem hoje. Então, a educação especial é um pedacinho da educação inclusiva. Tranquila essa ideia na sua cabeça? Ai, Carlinhos, que bonito que ficou o seu desenho. Tá me lembrando até uma face de um coelho. Não, para de lembrar das coisas, senhores. Para de lembrar das coisas, tá bom? Olha aí pra mim. Esse aqui é o título. Olha agora, professor Carlinhos. Você está vendo essa lindeza toda aqui, ó? Esse homem bonito, simpático, atraente, interessante. É, senhores, mas nem sempre foi assim. Eu já fui aquele aluno pequenininho da escola, aquele aluno magrinho. Eu já fui magro, gente, eu já fui magro. Hoje eu tô gordo, mas eu já fui magro. E aí na escola, senhores, eu sempre era segregado por essa questão. Olha que engraçado. Então, eu fui estudar numa escola onde eu era o menor da escola inteira. O menorzinho, ai meu Deus, era pequenininho. E aí os meus coleguinhas de turma me botavam, lembra aqueles armários de ferro, aqueles armários de aço que ficavam nas escolas públicas? Os alunos me colocavam lá em cima daquele armário. E aí, senhores, para descer, o que eu fazia? Eu chorava até alguém me tirar lá de cima. Eles me amarravam. Por quê? Porque eu era muito pequeno.
Então, nessa condição, eu era sempre excluído do processo. A ideia da escola atual não é essa. É com que qualquer pessoa, na sua diversidade, seja respeitada. A gente aqui vai tratar com maior ênfase a ideia da educação especial, aquela voltada para os deficientes, transtorno global do desenvolvimento, superdotados e altas habilidades. Mas não vamos esquecer da escola inclusiva como um todo. Vamos falar da característica dessa escola inclusiva e a quem ela se destina, ok? Então são essas as características do trabalho que a gente vai conversar hoje. Vamos lá então para o nosso primeiro slide. Para a gente refletir, eu trouxe os períodos históricos, explicações causais e as atitudes sociais para esses alunos da educação especial. Como era que acontecia? Na Idade Antiga, senhores, as pessoas que tinham algum tipo de deficiência ou transtornos era um aspecto de sub-humanidade, não era nem tratado como ser humano, tá bom? E aí o que acontecia com eles? A eliminação e o abandono. Então eles morriam, eram mortos, porque não podiam viver em sociedade, porque não eram humanos. Senhores, a sociedade nem sempre foi tão boa assim. Então nascia uma pessoa com deficiência, ela era eliminada do processo ou abandonada em um espaço ermo, onde ela iria morrer da mesma forma, né? Sem acompanhamento. Na Idade Média, era um determinante sobrenatural. Então era assim, era um castigo divino que as famílias tinham por ter feito algo de errado, ou era uma escolha de Deus, uma eleição divina, ou ainda era um pacto com o demônio, era uma possessão demoníaca para nascer desse jeito. Então, essas pessoas sofriam o quê? Maus tratos, porque eram castigos ou possessões demoníacas, ou ainda, por eleição divina, algumas famílias os protegiam, por dizer, Deus nos deu este filho desta forma, precisamos protegê-lo, foi uma eleição divina. Mas aqueles que tinham medo, porque já tinham feito algo de mal, então dizia que aquilo era um castigo, ou ainda era um pacto que existia com o bicho feio. Tá bom, gente? No século XVII, no século XIX, então do XVII ao XIX, já entendia-se que isso era uma questão hereditária, eram lesões ou disfunções. Aí viviam falando assim, porque casou com pessoas muito próximas, era comum, né? O casamento entre primos, era uma das características. Não, nasceu com deficiência porque casou com primo. Ou falava que o sangue daquela família não era bom, então eram questões hereditárias. E então essas pessoas elas eram segregadas socialmente, elas eram excluídas, elas eram escondidas. Eu tenho uma prima que sempre viveu lá no quartinho dos fundos da casa. Por quê? Porque a família queria escondê-la, não queria mostrar ela para a sociedade, tá bom? No século XX, era uma ideia de multideterminação, então vários eram os fatores, então diversos fatores eram responsáveis pelas deficiências ou transtornos que a criança nascia. E então começa-se a normatizar e falar, né, dessas regras que eram precisas para conseguir entender quem era essa pessoa com deficiência. E eu começo a integrar. O que é essa integração? É a ideia de teste dessas pessoas para elas viverem em sociedade. Já no o fim do século XX e no início do século XXI, então digo dos dias atuais, falo do hoje, a gente já entende que existem inúmeras influências múltiplas para as deficiências e os transtornos, e o processo agora é um processo de inclusão, de respeito à dignidade humana. Todos nós temos direito de aprender, temos direito de viver em sociedade, temos o direito de estar num espaço protegido por o próximo, ok? Então, senhores, isso aqui mostra para vocês um percurso histórico, tá bom? O que foi isso, Carlinhos? Isso mostra para vocês um percurso histórico de como foi observado essas pessoas com deficiência, tá bom? Então, seguindo em frente, a gente vai ter mais algumas reflexões. O nome desse slide é o Palavras e Palavras. Como assim, Carlinhos? Palavras e Palavras. Como eram tratados pelas palavras as pessoas com deficiências nos normativos aqui do Brasil? Então, a gente tem a primeira LDB, a segunda LDB, a Constituição Federal, Declaração de Salamanca e aqui as alterações da nova LDB. Na verdade, ela não é de 2013, mas sofreu bastantes alterações em 2013,
mas a referência que nós temos é a Lei 9394/96. Vamos lá então, senhores. Lá em 61 eram chamados de educação para os excepcionais. E como que seria o tratamento deles? No que fosse possível. Já em 71 dizia, quem eram essas pessoas da educação especial? Eram aqueles que tinham deficiências físicas ou mentais e os superdotados. E como eles seriam tratados? Eles teriam tratamento especial. E na Constituição de 88 há um enorme avanço, senhores. E aí, aqui, hora, eles já são tratados como portadores de deficiência, tá bom? Então, respeito maior sobre o que eles têm. E onde que eles serão atendidos? Como é hoje ainda, preferencialmente na rede regular de ensino. Na Declaração de Salamanca, alunos com necessidades educacionais especiais. E onde que eles têm que ser atendidos? Dentro do sistema regular. Essa é a Declaração de Salamanca. E a nova LDB? Quem são esses alunos? São os alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades e os superdotados. Quem colocou este nome, senhores, era igualzinho a esse aqui, ó, portador de deficiência. E aí, quem trocou esse nome foi a Lei 12.796 de 2013. E onde que é o atendimento deles? Preferencialmente na rede regular de ensino. Tá bom? É só para você tomar cuidado. Geralmente o que cai na sua prova? A LDB e geralmente cai Constituição. Os nomes não estão iguais, estão diferentes. Tratam da mesma coisa, mas com nomes diferentes. Então é importante que você esteja atento, tá bom? Então, esse aqui é um bom slide para você ter bastante atenção, tá bom? Vamos lá. Vamos caminhar ainda mais esse entendimento que a gente precisa ter da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Aqui, senhores, eu fiz na verdade, esse mapa de espaço já existia descrito. Eu apenas formatei para que ele estivesse aqui no nosso material, tá bom? No cenário educacional, quais são os principais marcos legais que tratam da educação especial? São 2 slides e a gente faz um percurso, tá bom? Então, lá em 48, nasce a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Entende que todos têm o direito de estarem em espaços de aprendizagem, todos aprendem e precisam ser respeitados. Existem outros normativos aqui no meio, a gente até falou das LDBs, mas eu quero pular diretamente para a Constituição de 88, que traz bastante considerações de respeito às pessoas com deficiência. Em 90, nasce a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, então esse respeito com a dignidade da pessoa vai aumentando. Em 90 também nasce o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o ECA, senhores, traz inúmeras considerações para o aluno com deficiência, principalmente lá no artigo 58, se eu não me engano, 57, 58 do Estatuto, né? E ele traz algumas considerações importantes. A Declaração de Salamanca é um importante documento. É o primeiro? Não. É o único? Não. É um importante documento, porque trouxe considerações para o governo, para o investimento do Estado e traz considerações também para o envolvimento comunitário, para a família. Todos devem estar envolvidos. Então, ele é um importante documento nesses marcos legais. Tá bom, senhores? Ele traz considerações bem atuais sobre o que precisa acontecer. Em 99, a gente vai ter a Convenção da Guatemala, que vem para o Brasil, entra no nosso processo legislativo, lá através do Congresso, e é recepcionada pelo Decreto 3.956. Então, a Convenção de Guatemala de 99 é recebida no Brasil num documento em 2001. E mesmo em 2001, a gente tem a construção de uma DCN. E a DCN 02 de 2001 fala das diretrizes da educação especial na educação básica. Então, ele vai falar de adequação curricular, de acessibilidade, vai falar de matrícula especial, vai falar de atendimento especial. Então, essa resolução ela é um marco nesse atendimento no Brasil, tá bom? Seguindo aí, a gente tem em 2006 a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências, importante documento também, que vai caminhando. Em 2008, eu passei 2006, 7, 8, para ratificar essa convenção, também através daquele processo legislativo, através do Congresso. Em 2008, nasce então uma lei,
A lei é a Lei da Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que amplia isso não só da escola, também responsabiliza a sociedade e coloca essa sociedade para trabalhar junto com a escola nessa inclusão que esse aluno precisa, tá bom? Em 2008 ainda, ele vai regulamentar o atendimento educacional especializado, né, o AEE, para entender como ele funciona e quais são os alunos que lá são atendidos, tá bom? Em 2009 eu tenho outra ratificação de convenção. Aqui está faltando um N, né, gente? E aí, em 2009, eu tenho outra DCN que traz aspectos operacionais sobre o atendimento educacional especializado, sobre o AEE. Senhores, esse aqui é um cenário educacional dos princípios e dos marcos legais, tá bom? Então, ó, só relembrando, a gente começou aqui ó, em 48, foi seguindo pelo o nosso trâmite aí e chegamos aqui até 2009 com os principais documentos. Sem esquecer que em 2013, a nossa nova LDB, as alterações da LDB, né, foram substanciais. Então, a gente também tem marcos legais até 2013, tá bom? Então, vamos entender quem é essa educação especial, quem é essa educação inclusiva para fins de prova. Esse é o conceito que a gente leva para a prova, tá bom? É o conceito de educação especial. Esse é o conceito mais amplo que a gente tem sobre educação especial. É um conceito que fala assim, ó, quem é essa educação especial? É uma modalidade de ensino, né, uma modalidade de educação escolar, de natureza complexa, porque envolve outras diversas questões, o atendimento educacional especializado, por exemplo, que é oferecido às pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotados, em todos os níveis e demais modalidades que estruturam a oferta educacional no Estado brasileiro. Olha aqui. Olha para mim, olha para mim. Senhores, para entender quem é essa educação especial, eu vou desenhar para a gente aqui a estrutura da educação escolar no Brasil, como ela foi organizada. E aí, a partir daí, a gente começa a discutir um pouquinho, tá bom? Então, vai respondendo em voz alta quando eu for te perguntando, tá legal? Então, vamos lá, olha aí. Educação escolar no Brasil, como que ela foi organizada? Foi organizada em 2 níveis. Quais são os 2 níveis, gente? Me ajuda aí. Isso mesmo. A educação básica e a educação superior. Depois dos níveis, esses níveis foram divididos em etapas. A educação básica tem 3 etapas. E quais são, senhores? Isso mesmo, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Quais são as etapas do ensino superior, gente? São 4, né? Cursos sequenciais, a graduação, a pós-graduação, os cursos de extensão. Ainda existem as modalidades. Nós estamos falando de uma modalidade da educação especial. Mas existem outras diversas. Podem me ajudar? Quais são as outras modalidades? Eu tenho educação de jovens e adultos. Eu tenho educação à distância. Eu tenho a educação do campo. Tenho a educação indígena. Tenho a educação quilombola. Tenho a educação profissional. Deixa eu ver se está faltando alguma. Não, certinho. Essas são a divisão da educação escolar. Beleza? E lá no conceito ele disse assim, ó, que a educação especial é a modalidade de ensino que é transversal a todos os
níveis, todas as etapas e ainda as demais modalidades. O que é isso, Carlinhos? Ele diz assim, ó, vai existir educação especial em todos os espaços. É isso que ele quis dizer. Entenderam aí a lógica? Ai, Carlinhos, entendi não. Assim, ó, tem educação especial na educação infantil? Tem. Tem no ensino fundamental? Tem. Tem no ensino médio? Tem. Tem nos cursos sequenciais, na graduação, na pós-graduação, na extensão. No EJA, eu tenho que respeitar o espaço da educação especial, na educação à distância, do campo, indígena, quilombola, qualquer lugar. Em todos os espaços, a educação especial terá um atendimento diferenciado, a fim de garantir que ele consiga, que todos os alunos consigam ser incluídos. Essa é a ideia. É a perspectiva da educação inclusiva. Essa é a perspectiva de trabalho atual. Que todos os nossos alunos possam ser incluídos. Beleza? Ai, Carlinhos. Beleza? Deu tempo de copiar, senhores? Porque isso depois não aparece, tá bom? Então você tem que pausar aí, copiar, depois a gente volta. Vou passar, hein? Tchau! Então, ó, só relembrando, é uma moda... Volta. É uma modalidade de ensino, de educação escolar de natureza complexa, oferecida a todas as pessoas, para, aí, ó, em todos os níveis e demais modalidades. Só para vocês entenderem aquele desenho lá, tá bom? Então, toca o bonde. Qual é a concepção atual da educação especial? Olha para mim, senhores. Ah, tava com saudade de me ver, né? Tava só ouvindo a minha voz. Tem que ver essa beleza toda, tá bom? Vai, tá olhando? Tô bonito, gente? Ficou legal? Tomei banho de manhã, me arrumei para ver se ficava bonito para vocês ficarem me vendo no vídeo. Ficou legal? Ficou bom? Qual é a concepção atual da educação especial, gente? Essa concepção atual está ligada ao acesso desses alunos à escola, mas não é só garantir acesso, não é só garantir matrícula. Eu preciso garantir, além da matrícula, a permanência e o sucesso desses alunos. Carlinhos, o que é sucesso? É que eles consigam aprender, senhores. Todas as pessoas aprendem, nos seus graus, em graus diferentes, mas todos aprendem, beleza? Então é importante garantir o acesso, a permanência e o sucesso das aprendizagens destes alunos. Além disso, eu preciso vencer um estigma de segregação social e preciso garantir a inclusão deste aluno. Por quê? Outrora, a escola era um teste. Se ele se adaptasse, ficaria na escola. Se não se adaptasse, sairia da escola. E não é essa a lógica hoje. A ideia é que a escola precisa se adaptar aos alunos e não os alunos à escola. Então, a escola, ao receber o aluno, irá se adequar a ele para conseguir ofertar a ele a educação. Ok? Seguindo, deverá extrapolar a demanda de acesso e deve garantir desenvolvimento pessoal e aprendizagens equivalentes aos demais alunos. Então, digo assim, ó, todos devem estar e aprender com a escola. É isso que a gente tem que ter. Essa é a concepção atual. Então, esses alunos, senhores, eles não ficam mais em classes segregadas, eles não ficam mais em escolas especiais, eles ficam agora no espaço dentro da escola regular e são atendidos pontualmente, tá bom? Não há que se falar que eles são excluídos do processo, não, tá bom? Quais são os eixos estratégicos da educação inclusiva? Olha para mim, olha para mim. Primeiro, quando a gente pensou lá no século XX, no final do século XIX, no início do século XX, a gente entendeu que essas pessoas existiam e elas precisavam ter um espaço. Então começou-se a normatizar. Então começaram a criar as normas para que eles pudessem estar num convívio social. Se a sociedade segregava, não, mas uma norma trazia isso para a ideia. Então a gente precisa hoje de que mais? Quais são os eixos do trabalho? É institucionalizar isso, dizer que todas as instituições precisam respeitar essas ideias. Eu preciso investir recursos para que isso funcione, porque não é barato ter um livro em braille, não é barato você ter tradutores de libras no espaço, porque você vai ter mais profissionais, mais recursos humanos.
Não é barato ter monitor que acompanha o aluno para auxiliar nas suas necessidades básicas. Então, senhores, não é barato. Ele vai custar um pouco mais que os demais alunos, mas eu preciso de investimento para a garantia dessa pessoa aprender no espaço escolar. Então, são os eixos desse trabalho: institucionalização, financiamento e produção de material para orientar as práticas pedagógicas. Então, aqui no DF, a gente tem orientações pedagógicas, as OPs dos atendimentos. E cada vez mais se cria material descrito, material teórico, para auxiliar e orientar a prática dessas pessoas. Essa orientação dessa prática favorece com que o professor e o aluno entendam quais são os seus papéis. Os demais profissionais também vão começar a se entender. E essa construção coletiva desses documentos facilitam com que eles consigam chegar a um consenso de trabalho único que garante o sucesso dos nossos alunos. Tá bom? Então, olha lá. Eixos estratégicos: institucionalização, financiamento e orientação de práticas pedagógicas inclusivas. Aqui no DF, nós temos dois grandes momentos. Olha para mim, então. Dois grandes momentos bem separados, né, da educação do Distrito Federal com relação à educação especial. No início, criava-se muitos centros de educação especial, centros de ensino especial, né? Por quê, Carlinhos? A política era esse atendimento para eles especializado, mas acabava segregando. Botava esses alunos em escolas especializadas, separados dos alunos ditos normais. Então a política era segregadora, né? Então criou-se na década de 70 e de 80 muitas escolas especiais no DF. No início da década de 90, você começa a mudar esse paradigma da educação especial sendo segregada. E começa a trazer essa educação especial para as escolas. E com o passar dos anos, hoje a gente está, né, aí depois de 2010, a gente começou a ver dessas escolas declinando, diminuindo o número de centros de ensino especial. Por quê? Esses alunos foram incluídos nas escolas regulares. Então, o centro de ensino especial hoje serve para quê? Para o atendimento ainda mais especializado, mas para alguns casos pontuais. Mas nas classes regulares, eles estão incluídos em escolas regulares. Então, a grande maioria dos nossos alunos hoje está em escolas regulares e só usa alguns centros que ainda existem para atendimentos educacionais especializados. Ok? Então, dá uma olhada lá no slide para a gente finalizar esse nosso primeiro vídeo. Na década de 70, né, até a década de 80, houve o início da escolarização desses estudantes com deficiência, que acontecia no centro de ensino especial, com a possibilidade de atendimento em escolas e em classes especiais para prepará-los para uma integração total. Beleza? Então eles ficavam, era assim, ó, no centro de ensino especial. Quando eles estavam razoavelmente para serem integrados em escolas regulares, eles iam para classes especiais, dentro das escolas regulares. E aí começava a se testar ele, para ele poder ir para uma classe regular de escola regular. Então eram muitos testes. E quem tinha que se adequar à escola? Aqui a perspectiva era de aluno se adequando à escola. A partir da década de 90, nas duas últimas décadas, os esforços têm sido inúmeros, né? Tem se evitado esforços para organizar ações e políticas públicas para o atendimento e inclusão desses alunos. Agora a perspectiva é de o quê? A escola se adequa ao aluno. E aí a perspectiva é de todos os alunos em classes regulares e em escolas regulares. Beleza? Essa é a perspectiva de trabalho. Tá legal, senhores? Então, no DF, a gente teve essa consideração aqui. Durante a década de 70 e 80, uma ideia de excludente. A partir da década de 90, a ideia era de inclusão. Aqui na década de 70, a ideia era de integração. São conceitos diferentes que nós vamos conversar nos nossos próximos vídeos. Olha para mim. Deu para entender quem é essa educação especial? Como é o percurso histórico dela? Esse nosso primeiro vídeo a gente gastou há algum tempo para que você entenda como isso aconteceu num percurso histórico. A partir de agora a gente vai trazer mais características pontuais de como se organiza essas deficiências, como é o trabalho, qual o papel do professor. Tá bom? Então, fiquem com Deus, um abraço e até daqui a pouco.